Gente, hoje você tá vindo por cima, tá num espaço diferente, né? A gente tá aqui na Casa 3, onde tem quitanas, almoço, que eu indico. E esse ambiente super, assim, parece antigo, mas é muito bem decorado. E eu recomendo a todos que venham aqui, que a gente aqui já comeu pão de queijo, já tá tomando água, café. E vocês que não conhecem essa turma que tá comigo, eu tô aqui com o Dado, música, Dado Casamento, e eles têm projetos, gente. A gente já fala de dois projetos. E o Simanca é com eles hoje, eu tô na companhia do Matheus, como meu cinegrafista. E a gente vai bater um bate-papo aqui no podcast do Simanca. E agora vai com a gente que o papo aqui vai ser longo, divertido e gostoso, né? Com certeza. Simanca! Então, Sem dúvida, né? primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, né? Dado música, porque tem a Dani, tem o Douglas E tem música. e tem o Tem música. e tem música que é muita base é do PH. Ó, bem, o PH e a Dani são casados. O Douglas, a namorada dele está aqui no backstage, assessora Nossa do assessora. grupo. E a gente vai falar muito sobre a carreira de vocês, como tudo começou. E a primeira pergunta que eu vou fazer, fica à vontade de responder, como que vocês se conheceram e como começou o Dado? Não vou falar nem Dado casamento, nem Dado música, o Dado. Vou deixar o Douglas começar, porque eu quero pão de queijo. Deixa eu jogar a bomba. É, né? Vamos lá. Eu e a Dani, a gente se conheceu já tem uns 10, 12 anos, mais ou menos. A gente se conheceu na Algar, no final de 2012, então uns 10 anos, né? Quase 11. E aí a gente trabalhava lá, os dois, e ela cantava no coral, e aí eu fui fazer uma audição lá pro coral, e aí ela me ajudou a me integrar. O pessoal lá. E Call aí, center? call center. É atendimento mesmo. Eu sei como é que é. Que triste. Já passei por isso. E aí, assim, a gente de cara se conectou, não só na música, mas pessoalmente também. A gente trocava muita ideia e cantamos juntos no coral durante um tempo. E a gente tinha um grupinho na hora do almoço que reunia de vez em quando para poder tocar um violão e cantar lá. Esse coro era da onde? Era lá dentro da própria da Algar. O Coral do Cerrado? Coral do Cerrado. Era antes, né, o coral da Algar mesmo, né? Isso. Depois veio Se tornou pra esse nome. o Coral do Cerrado, mas que quem era patrocinado pela Algar. Eu não sei onde eles estão hoje, mas era um trabalho interno deles lá. E aí a gente fazia parte. Todas as pessoas que trabalhavam lá podiam se inscrever e tentar fazer uma audição. Aí a gente tava lá aprendendo, cantando junto, né? A gente sempre gostou. Música pra mim sempre fez parte da minha vida, desde muito novinho. E aí, quando o pessoal soube que eu gostava de cantar, eles já me sugeriram. E aí eu comecei a trabalhar lá no mesmo dia que eu comecei a cantar no coral. Lembro que nesse dia, acho que uma treinadora nossa, ela já foi na minha captura. Dani, Foi vem mesmo. cá, você que sabe do coral, tem um menino aqui. Foi mesmo. E foi aí me a gente, apresentar. e a gente se conheceu. E aí a música era uma coisa, tanto pra Dani quanto pra mim, era uma coisa muito da informalidade, né? Não sei se nessa época já tinha tentado alguma coisa na música. Não, mesmo, né? não, Né? alguns barzinhos, muitas exceções, mas ficou só nisso mesmo. E o que vocês escutavam nessa época do coral, antes de vocês se juntarem? Escutava como assim? Musicalmente falando? Musicalmente falando. O Doug, ele tava imerso na música cristã, né? No Eu gospel. estava imerso na música cristã. Eu sou cristão, evangélico, da igreja presbiteriana hoje, e sempre fui cristão. Então, assim, eu passei uma parte da minha vida inteira ouvindo só esse segmento, assim, da música. Aí, depois, na verdade, que eu conheci a Dani... Eu até, por um momento, me senti que eu estava corrompendo o menino. Ela levou o Douglas para o Um mau caminho. Não, mas depois que eu conheci ela, na verdade, eu gostava de acompanhar ela cantando em alguns lugares. A gente teve a oportunidade ela teve algumas oportunidades de cantar em alguns lugares. Eu gostava de acompanhar, de ver as versões que ela fazia. Eu comecei a descobrir algumas músicas, inclusive que eu só sabia a versão da Dani. Eu nem sabia a versão original, nunca tinha ouvido a música original. Verdade. Aí eu aprendi a música,
Deixa eu pensar numa que eu só conhecia, tipo Vapor Barato. Eu ia falar dela. Vapor Barato. Você falava muito. Eu conhecia a Dani cantando, eu conheci Nando Reis com a Dani cantando, foi A Luz dos Olhos. E aí eu comecei a curtir aquilo que ela trazia e fui aprendendo a ouvir outras coisas, mas a vertente, assim, a variedade musical vem muito dela, assim, ela sempre trouxe isso, né? Dani, o que você mudou musicalmente lá com o Douglas? O que você ouvia que você implantou na vida musical do Douglas? Nossa, eu acho que é até uma pergunta difícil, porque o Doug teve que ouvir tanta coisa comigo. O meu berço, ele foi o flashback, né? O famoso flashback, que era o que eu cresci ouvindo. E que hoje dentre vários estilos que eu amo, e são vários mesmo, né, meu bem? Muitos. Esse não tem como eu me esquecer, assim, porque tudo partiu dele. Então, o Doug ouviu muito flashback aí, né? Sim. Muito. Então, assim, né? Essa formação que vocês tiveram, acho que juntou, né? Essa formação gospel que você tem um grande ídolo da música gospel que você pode citar pra gente? Eu curto uma galera do rock, tipo, do rock alternativo, tipo Marcos Almeida, que tinha uma palavra antiga, o Oficina G3, que é um rock mais pesado, assim. Que, inclusive, ele me apresentou. Também teve essa troca ao contrário, assim, né? E aí... Sim. E aí, basicamente, eu tinha algumas coisas, assim, mais alternativas dentro do gospel. A Lorena, na época, a Lorena, né? Chaves, que é uma moça que ela faz uma nova MPB, assim, mas também bem alterna. Então, mesmo dentro do gospel, sempre gostei do segmento cristão, mas eu já escutava coisas muito diferentes, assim, não é... Você não era do pop cristão, assim? Não era do pop cristão, não curtia muito, não. Inclusive, as músicas autorais dele, que ele quase não fala disso pra ninguém, né? As músicas cristãs autorais dele, dá pra quem escuta, tem esse privilégio de poder ouvir, percebe nitidamente, né? Das fontes que ele bebeu, assim, né? Nesse sentido do lado B do gospel, né? Pô, que legal. A gente vai saber dessa autoral do Douglas. Mais tarde a gente vai saber. E assim, vocês se conheceram no coral da Algar, e como que vocês decidiram se unir para formar o Dado, e como que o PH também entrou nessa união que dura quase 7 anos hoje, né? Quase 7. Bom, foi um caminho, não é tão claro assim para mim, né? Eu tenho um resumo, consigo resumir um pouco a história, se tiver algum detalhe que eu tenha esquecido, mas tem uma brincadeira interna nossa, né? Foi o Douglas que trouxe isso, na verdade. Foi um momento onde a gente fala que a minha vaquinha foi pro brejo, assim. Foi um momento muito complexo, assim, da minha vida, né? E pode falar. Compartilha com a gente. Vou compartilhar. Então, assim, eu estava em um momento de transição em todos os sentidos, assim, da minha vida, que eu entendi que ali onde eu estava, no momento que eu estava, tudo que eu estava vivendo ali, eu não queria mais, mas eu já não sabia mais nem o que eu queria, eu sabia que eu não queria mais, eu não queria meu emprego, eu não queria mais morar, por exemplo, com os meus pais, né? Eu queria ter o meu canto, meu lugar. Eu queria o curso que você estava fazendo. Eu não queria o meu curso. Não queria nada. Você fazia o quê? Nada com nada. Qual curso você fazia? Psicologia. Não, antes. Ah, antes? Você nem lembra o que você fazia. Era assistência social. Assistência social, porque você trocou de curso nessa época. Nossa, também. eu nem me lembrava. Nossa, como assim, gente? Eu lembrava. Ela tava assim... Não, ela tava realmente numa fase... Todo mundo vive isso, né? Todo mundo vive isso na vida, e se não vive, eu acho que precisa viver, né? Porque é um pontapé pra gente iniciar outras vivências. Então, eu tava vivendo nesse momento mesmo, né? E aí o Douglas falava isso pra mim: sua vaquinha precisa ir pro brejo. Aí até que um dia ela foi mesmo. Eu procurei sair desse emprego, eu não tinha nada em vista, que geralmente você faz isso, né? Você troca de emprego, você procura outra coisa.
Eu não. Eu só... Tchau, tchau. Liguei. E aí, foi aí que... Quero saber disso depois. Então, eu procurei me virar financeiramente e acabou que nesse novo processo, eu fui me aproximando ainda mais da música, né? Eu acho que eu fui me encontrando mais ali. Logo, eu conheci o PH nesse processo também. A gente foi se encontrar numa banda de reggae raiz. Um detalhe, a gente se conheceu os três no mesmo dia. Nós nos conhecemos no mesmo dia. Foi no mesmo dia que a gente se conheceu. Não, Algar? Não. É na banda de reggae. A essa altura eu já tinha saído da Algar. Ela sai da Algar, começa a tentar investir na música e nos corredores estava fazendo uns bicos de manicure, era assim que ela tava vivendo. É verdade. Eu sei contar a história dela melhor que ela. É verdade, inclusive eu vou deixar você continuar, vai. É verdade. Eu percebendo. E aí? Coisa que ela não sabe. Eu te digo que foi um momento confuso pra mim. E aí, o que aconteceu? A gente estudava junto psicologia nessa época, ela tinha saído da Algar, mas a gente ainda tinha um vínculo com relação à psicologia, então a gente fazia o curso. E a gente trocava ideia com relação à vida. E assim, ela conhecia, como ela falou, estava se aproximando da música e de músicos, né? Então ela conhecia muita gente nessa época. Conheceu o Xará nessa época de transição dela. O Xará fez os meus primeiros shows, ele me acompanhou. Né? O Xará acompanhou ela nos shows dela. Xará é sensacional, gente. Um beijo, Xará. Um beijão. Beijo. Me apoiou muito. E aí, ela foi chamada para poder fazer um teste de back vocal da banda de reggae. E aí foi isso, que é a Matambu. É afinada, né? Afinada Matambu. Afinada Matambu. E aí, nesse dia, ela não queria... era uma banda de música autoral também. Ela não... É a Matambu. Ela não queria ir sozinha. Então ela me chamou pra ir. Foi por isso que a gente se conheceu no mesmo dia. Porque aí eu fui junto com ela. Na garupa da moto dela, que é motoqueira, né? Agora aposentada, mas muitos anos de motoqueira aí, das boas, pilotas. Pra mim, tem um episódio sobre a moto que é muito engraçado, mas eu vou deixar pra depois. E aí a gente chegou lá, e aí nesse dia ela foi fazer o teste, a galera lá, toda muita gente boa, eu conheci muita gente boa lá. E o PH tava lá. Aí essa parte de se conhecer, eles que tem que contar, né? Mas a gente se conheceu no mesmo dia, assim. Como você quase não falou, vai lá. Fala um pouquinho, como é que foi pra você conhecer a Dani? A gente tinha um amigo em comum, que é o de Leves, né? Grande de Leves. Beijo. O de Leves é nosso amigo em comum. E aí, eu também tava numa fase muito difícil na minha vida. No brejo também? No vaca pro brejo. A mesma situação da Dani, assim. Eu tinha um negócio, uma empresa, que eu tava totalmente desanimado. Eu tava fora da música, eu tocava, vim da igreja também, fui pra bandas de pagode, sertanejo, fui pra essa vibe. E aí desisti. Depois de 2 anos, o de Leve me chamou pra participar dessa banda. E aí eu, muito desanimado, fui, né? Falei, vou lá. Ouvi dizer que a essa altura o teclado dele já estava até à venda na OLX. O teclado tava à venda. Aí nisso eu conheci a Dani lá, nesse dia, olhei ela e falei, nossa, filho, vou ficar na banda. Vou ficar na banda, que pitelzinho. Muito tio. E aí aí a gente se conheceu e aí logo depois veio o dado de uma que a Dani vai explicar melhor, porque foi mais dela, né? Esse lance de começar o projeto mesmo veio mais dela. E aí você continua agora a história. Qualquer coisa que você não lembrar, você pode falar. Tá bom. Por favor. Eu não lembro mais porque cargas d'água, música para casamento. Isso eu já não me lembro mais, por favor. Se alguém se lembrar, me conte. Douglas, eu já vou dar a dica já. Eu vou perguntar. Isso eu não me lembro mais, mas eu me recordo que eu tinha muito nítido na minha cabeça que eu não queria ser mais um músico no mercado, mais alguém fazendo a mesma coisa de sempre. Então, eu coloquei na minha cabeça que
a gente construiria um projeto de música para casamento, mas com essa condição de que fosse algo original. Como? Não sei, não sabia, né, ainda. Mas eu senti no coração de chamar o Doug nessa época para participar desse projeto. Ele ainda trabalhava na Algar. Eu acho que eu sentia que ele precisava sair fora também. Eu sentia que ele precisava. Ajudou. Não é pra você, Algar. Algo nesse sentido, assim. E o PH, consequentemente, estaria comigo, né? Eu acho que eu senti essa confiança nele, né? De alguém que me ensinava muito também. Foi amor à primeira vista? Foi. Sim. Ó, que bonitinho. Na verdade, à primeira vista, não, porque nesse primeiro dia eu tava com muita vergonha, então eu mal conseguia olhar pra cara de todo mundo que tava lá. Então eu era essa pessoa, né? Então. Mas quando a gente conseguiu ter um contato, né, eu consegui olhar pra cara dele e falar oi, aí. Aí sim. Mas, enfim, quando fiz o convite pro Douglas, né, ele aceitou. Mas eu já ciente de que ele tinha lá o emprego dele, né? Ele não poderia se dedicar tanto. O PH também tinha. Eu tava numa transição, né? Eu tava também naquela, né? Eu tinha uma empresa que eu tava querendo me desfazer dela. Eu tava muito em dúvida sobre voltar pra música ou não. E até então eu não queria voltar pra música. Só tava como hobby mesmo, diversão. E aí foi isso, né? E era isso, eu tava agarrada nessa ideia, né? Eu quero fazer isso acontecer. E os dois estavam nessa coisa assim, meia bomba, né? Comigo, ó, eu vou, mas eu vou. Vamos ver de qual que é. Vamos ver, Vamos ver de qual que é. Não vou largar o muro, não, vamos devagar. Não me leva pro brejo, não. Não me leva pra esse brejo, não. Os dois com o pé atrás, né? E falei, não, mas eu não sabia que o PH tava com o pé atrás, não, acredita? Porque na minha cabeça vocês estavam muito engajados. Porque logo depois... porque ele tava me apoiando só. Entendi. Eu não sabia dos bastidores disso. Ele só tava me apoiando. Tava uma fase meio também. Porque assim, foi logo depois, eu lembro que vocês assumiram, assim, vestiram a camisa de um jeito de assim, vamos viver de música, né? Foi muito pouco tempo depois, porque aí foi quando vocês falaram, enquanto o dado não acontece, porque assim, entrar no cenário de casamento não é uma coisa fácil. Você não bate na porta assim e fala, tô dentro. É uma bolha que você vai ter que galgar um espaço, assim, não é tão simples. Então, a gente não aconteceu. A gente teve as primeiras experiências, se lançou de forma digital, né? Então, assim, na época foi o Facebook, que foi a nossa plataforma de lançamento. A gente falou, vamos fazer música na internet e vamos falar que a gente tá fazendo casamento. E é isso. Já que a gente não conseguia acessar pessoas... a gente não sabia por onde caminhar. O PH que tinha algum contato com um colega que ajudou a gente até nesse início, assim, mas era um processo. E eu lembro que, assim, pra mim, de fora, inclusive, vendo, assim, pra mim foi assim, vocês vestiram a camisa, e foi muito pouco tempo depois que o dado começou, de que a gente vai viver de música. Que aí, o barzinho falou, eles começaram a fazer o barzinho por fora, porque o barzinho é mais rápido. Eles fizeram a divulgação, mas eu lembro, assim, deles sentarem com uma postura, eu nunca vou esquecer, porque a postura deles de profissionalismo, fala assim, a gente vai vender isso aqui como uma empresa, mesmo pro bar. Então eles pegaram lista de telefone dos bares da cidade, de alguns da região, e ligavam para poder marcar reunião, para apresentar o trabalho, porque também não eram conhecidos, enquanto o dado se desenrolava, enquanto a gente gravava vídeo, enquanto a gente começou a patrocinar nosso rolê, enquanto a gente começava a fazer os primeiros contatos para poder conseguir os primeiros contratos efetivamente, assim, dentro do mercado. Então tudo isso, assim, no primeiro ano foi esse turbilhão de coisas acontecendo, e a gente musicalmente, a Dani falando sobre essa elaboração, né, a gente estava se formando também musicalmente. Na verdade, para nós, eu acho que esse processo ainda vem acontecendo, né, a gente se transformou muito, a gente tinha uma pegada muito suave, a gente queria levar a coisa bem levinha. Hoje eu já acho que a nossa vertente ainda continua sendo leve, a gente gosta da leveza, gosta do minimalismo, que é essa música mais intimista, né, que é o que a gente gosta muito de fazer, música intimista, com poucos instrumentos,
poucos elementos, mas que tragam essa emoção, assim. E a gente, nessa época, eu e a Dani, a gente sentava e ficava horas tentando formar as linhas de duetos. Então, quem vê hoje a gente cantando assim fluidamente é porque não sabe o tanto que a gente batalhou para poder conseguir essa sinergia, uma sinergia conquistada. E a gente foi cavando, assim, ó, na unha. E tudo isso ao mesmo tempo, assim. Então, foi uma época de muito movimento esse primeiro ano, assim, quando eles me fizeram a proposta. Mas que eu tinha falado, eu tava realmente com o pé atrás, falei, ó, não vou com tudo aí pra cima, não. Mas a gente tava muito, muito disposto a ver mesmo no que ia dar. Vamos lá, então vamos caminhar. Quando a Dani veio com a proposta de casamento, minha primeira impressão foi o quê? Nossa, casamento, porque eu já fazia alguns, como freelancer, né? E eu pensava, nossa, casamento é um saco, né? Aquela coisa. E aí, e até a gente falou no outro podcast que a gente foi do nosso amigo, o Miquel, que foi meio que sem querer, porque a gente, sem querer querendo, né? Porque a gente tinha intenção e de trazer uma coisa nova, mas que a gente não sabia muito bem, né? Não existia referência alguma nessa região. Nada, nadinha, sabe o que é nada? E aí, inclusive, até a gente trouxe isso, né, pro Miqueias, quando ele questionou. E depois que a gente já estava com a ideia, né, que eu falei assim, olha, nós vamos atender a um público que a gente não sabe onde ele está. Que é, falando de casamento agora, né, é aquela noiva que ela não sonha em se casar entrando com Ave Maria e nem com Aleluia. Ela tem a própria música da vida dela. E é para esse casal que a gente vai cantar. Se existe, não sabemos. Mas, até que veio o primeiro casal. Vocês lembram quem são? Claro, Ulisses e Sofia. Maravilhosos. Sim, a gente lembra porque tanto o repertório deles, o que eles queriam, eles já tinham certeza do que eles queriam. Já estava selecionada, assim, a lista eles já tinham a lista de músicas, eles sabiam o que eles queriam e eles estavam, assim, sem saber para onde caminhar. Eles não sabiam quem que ia fazer, porque não existia ninguém até o momento, dentro do cenário de casamento de Uberlândia, que fazia músicas mais populares. Para casamento. Para casamento. E aí, eles sentaram com a gente. Eu lembro de algumas músicas, que é a do Lineker, que é Sem Nome Mais Com Endereço. Teve Maluga Magalhães, teve Francisco Elombre. Era uma galera que, assim, queria um repertório muito diferente. Fora da casa. Muito diferente. Eles sentaram e falaram, é isso. Aí a gente sentou e falou, é isso. E que, inclusive, não conseguiam encontrar quem executasse esse repertório para eles. Porque a galera fugia quando olhava esse tipo de repertório. Isso, os noivos traziam pra gente. Não, a gente foi conhecer outros profissionais de música para casamento. Quando o pessoal olhava a nossa lista, falava que não fazia. Aí eu falava assim, tá vendo? É esse casal, é esse público. Estamos aqui pra fazer isso. Pra mim também foi muito, muito massa, porque quando parece que virou a chave pra mim, assim, nossa, de repente a gente não tinha nada, agora a gente tem um produto, né, um serviço diferente do que já tem, e que a gente viu muito, nossa, isso aqui é diferente, cara, isso aqui ninguém faz e tal. E aí, nisso veio que eu trouxe pra Dani e pro Douglas, meu sonho, que era, como música, artista, ter o trabalho autoral também. E aí eu falei pros meninos, ó... Ele falou não, ele impôs. A gente precisa do autoral. Então eu fui... Só um detalhe básico, ele não compõe, tá bom? Não escreve, ele não escreve. Não escreve. Só um detalhezinho básico. Eu quero autoral. Quero autoral, viu? Se virem pra me dar. Se virem, me dê o autoral, senão eu tô fora. Foi tipo assim. É só um detalhe. Eu vou só falar aqui, PH, você está certo, mas a gente tem que compor. Você tem que ajudar a função compor. Eu faço os acordes. Depois de um tempo, ele se arriscou, tá? Assim, tem se arriscado mais agora, né? Mas lá naquele início ele não tinha nada. Nada de composição. Ele era o chefe, só mandava. Só cobrava. Hoje às 18 horas. Mas assim, você falou desse primeiro ano, foi como começou esse processo do casamento, aí o PH já trouxe o autoral.
Bem, tem 7 anos que vocês têm dado casamento, praticamente. E quando que vocês falam assim, tá, vamos fazer autoral? A gente aprendeu a tocar de tudo nesses 7 anos, porque, como você mesmo falou, cada noivo tem uma lista diferente. E vocês fazem questão de entender o que os noivos querem ouvir num dia tão especial para eles. Então, eu imagino que vocês já tocaram de tudo. Sim, e esse processo, ele, pra mim, não sei os meninos, eu acho que a gente nem nunca falou sobre isso, né? Mas pra mim ele foi a nossa escolinha ali, o nosso preparo para chegar até o autoral. Por quê? Cantar várias músicas de vários estilos e de vários intérpretes, para que elas coubessem em um só contexto, e isso eu tô falando assim, de cantar rock and roll, samba, indie, e nova MPB num casamento só. Esse desafio, ele foi nos impulsionando, assim, ó, meio que obrigatoriamente a ter uma identidade. Porque senão ficaria horroroso. Ficaria aquele negócio assim, sem sentido e sem porquê. Ah, sim, estou cantando pagode. Agora eu venho com uma interpretação de pagode. Aí agora eu vou cantar rock and roll, eu já venho com outra interpretação. Eu, na minha visão, particularmente, não gosto muito disso. Eu gosto eu acho muito interessante quando o artista ele tem uma identidade, ele consegue levar. Então essa vivência nossa, ela foi nos empurrando assim para esse caminho de conseguir chegar a uma identidade, para que a gente conseguisse levar isso para cada música, independente do estilo. Então isso contribuiu muito para a construção do Dado Música, da nossa identidade. Eu posso dizer então que vocês, vou fazer uma pergunta, teve alguma lista que vocês falaram, nossa, essa aqui complicou o rolê, esse aqui o povo foi bem... Teve, né? Foi bem complicado. Início, né? No início teve. Foi bem no nosso primeiro ano, né, eu acho, de história. Que inclusive foi uma escola pra gente. Foi uma escola mesmo. Em todos os sentidos, não foi só musical. A gente pegou um repertório, a gente encarou, o repertório foi um desafio e a gente ele era 100% inédito. A gente teve 100%. 100%. Quanto tempo vocês tinham para aprender esse repertório 100% inédito? Eu acho que não era tanto tempo, não. Eu acho que foi uns 7 a 8 meses. Assim, é um tempo até no razoável, máximo, né? É porque casamento, quando a gente fala do universo de casamento, né? Os tempos longos são curtos, né? 6 meses, 8 meses é pouquinho tempo. Mas ele era um repertório muito diferenciado, muito diferente mesmo. Inclusive folk, né? Teve folk. Que inclusive, apesar de ter sido traumatizador essa experiência. Conte. Queremos saber dessa experiência. Ela mostrou pra gente, assim, o nosso caminho, sabe? Porque tinha muito folk, mas era muito folk. Enfim. Me conta dessa experiência. O que acontece? Não tem problema. Pra mim, em resumo, foi... Assim, a gente ficou nervoso, né? Pra mim, o resumo é esse, assim, na apresentação. Né? Assim, no dia que o cara foi ouvir esse as nervosismo... músicas... Não, mas é porque ele foi ouvir as músicas e a gente sempre falou pros nossos casais que a gente faz versão, a gente não faz cover. Então a gente não toca exatamente o mesmo arranjo, a gente não faz. E assim, a gente seguiu com as músicas. Mas no dia, ele olhou as músicas e ficou um pouco frustrado, porque eu acho que ele queria um cover. Ele tava esperando uma coisa exatamente igual à música. Igual. E aí ele ficou meio assim. E no que ele ficou assim, a gente ficou assim. E a gente foi pra esse casamento assim, meio assim. Com esse mesmo entrave, com essa coisa assim, que ficou meio engasgado. Porque aí já não dava tempo de arrumar muita coisa. Porque faltava uma semana pro casamento. Mas, e a gente ia ter que tocar. Então no dia foi um pouco complicado, a gente ficou meio nervoso. Deu umas engasgadas lá. Mas, e foi isso, e passou. E a gente... E eu acho bacana contar essa história, porque o folk é a base do som de vocês autoral. Sim! Assim, exatamente! Vocês tiraram essa experiência e assim, poxa, a gente passou tanta dificuldade, a gente aprendeu tanto e gostou tanto. As músicas eram muito boas, o estilo era muito bom, inclusive até hoje a gente toca algumas das músicas desse repertório. Eu passei alguns anos aprendendo uns dedilhados de uma das músicas, que era muito difícil. Eu passei uns anos
estudando ele para poder fazer para que hoje eu executo ele. E hoje é uma das músicas que a gente mais gosta de fazer em relação a cover, né? Que a gente mais gosta de fazer hoje. Ao vivo. Eu acho isso muito interessante, porque assim, vocês pegaram uma experiência que não foi legal no começo, mas transformaram ela em, opa, foi legal pra caramba fazer, que a gente aprendeu muita coisa. E hoje vocês fazem uma música autoral com muita base desse folk. E a gente vai falar da música agora, mas eu vou fazer... Qual artista que vocês tocam muito em casamento? Tanto nacional quanto internacional. Temos banda também que só tem internacional, né? Então, de artista. Artista, vamos lá. Nacional tem muito Nando Reis, né? Tem Nando Reis. Nossa, pior que, como a gente é muito versátil, acaba que a gente... Essa pergunta é difícil, mas eu vou aceitar aí. Que a gente mais toca, assim, eu não sei, não. Eu também não sei dizer. Não consigo dizer um artista, não. A gente toca... toca muita coisa, muita. Não tem um artista que aparece mais pra gente. Eu também acho que não. Hoje não. Não tem. Já teve uma época que a gente tocou bastante Ana Vitória, bem no inicinho. Porque são músicas românticas, assim, mas logo, quanto mais as pessoas começaram, os noivos começaram a entender, vão lá, bate o olho no nosso Instagram, vê a possibilidade que a gente faz, de possibilidade de músicas pra colocar no casamento, acaba que eles tira um pouco a trava de falar assim, nossa, eu vou ficar preso a um artista porque combina mais, porque é romântico. Então não tem um artista. Pronto. Então beleza. Então, a gente vai de Tom Jobim a Hungria, a Anitta. Não tocamos. Não, Anitta não. Acho que o funk é a única coisa que não apareceu. Mas, pois é, Hungria já apareceu Tribo da Periferia, então a gente já fez umas coisas bem... Eu quero entender como é que funciona esse processo, porque vocês têm auditorias com os noivos e tudo mais, e como é que eles fecham o contrato com vocês e eles passam a lista no mesmo dia das músicas que eles querem que toquem e já dão o tempo, olha, da hora vocês vão tocar isso, eu sei que já é definido por eles, não, por vocês, né? não é esse processo de ter acesso a essa lista, ela se dá um pouco depois, assim. Em casos muito específicos, como esse que marcou a nossa história, o casal já chega com a lista desenhada ali, mas é muito raro. Mas é muito raro. Geralmente, como eu falei, o mundo de casamentos é um mundo que a distância entre a contratação e a execução é muito grande. Chega, em alguns casos, a 2 anos, de antecedência. Então, assim, a galera quase sempre chega muito crua, ainda não pensa sobre isso porque não está tão próximo. Geralmente a gente vai começar a fazer um intensivão para aquele casamento, faltando ali uns 90 dias para a cerimônia acontecer. Então a gente colhe essas músicas faltando esses 90 dias, geralmente, e aí a gente pega... Geralmente o roteiro já vai estar mais desenhado, porque quem desenha esse roteiro não somos nós, né? É o assessor e cerimonialista que acompanha eles, desenha um roteiro e a gente fica mais por conta de dar alguma sugestão de como a música pode ficar melhor na cerimônia. Então, aqui você pode colocar mais uma, aqui a pode tirar, porque, né, de uma música ou outra. E aí, a partir disso, a gente faz. Mas eles geralmente trazem as músicas pra gente faltando esse tempo, assim. Bom, bacana. Agora a gente vai voltar a falar que eu fui e voltei, agora eu vou falar da música. E como eu não estou pretendendo casar no momento, gente... Mas se alguém aí que estiver nos ouvindo, nos assistindo... Quem quiser contratar o lugar de casamento, eu assino embaixo. Vocês vão escutar agora esse pessoal cantando. Então, você que está querendo marcar a sua história, num grande momento, com um grande artista cantando, pode chamar essa turma aqui e você pode falar seus canais de comunicações, pode falar por agora já nesse momento? Vamos passar a música. Então tá bom. Bom, para quem quiser acompanhar o Instagram, né, hoje nós trabalhamos com 2, que é o @dado_casamentos, que ele é direcionado mesmo para o nosso mundo do casamento, né, esse trabalho com casamentos, e o @dado_música, que é o perfil onde a gente cuida mais de divulgar o nosso trabalho artista, né, as autorais, o que a gente tem feito, apesar de que agora estamos um pouco mais voltados, na verdade, esse ano a gente até tem feito algumas participações, né, até estamos me movimentando um pouquinho. A gente vai falar um pouco desse dado música, gente, porque
eu conheci essa turma, eles tocando Nando Reis, com o Anderson, com o Murilo Cortes. Com o Projeto Eles. Com o Projeto Eles. Eu conheci. Gente, então surgiu esse pessoal que eu não conheço. O que fazem, onde vivem. O que fazem esse pessoal? E aí eu comecei a conversar com eles e a Dani me contou muito. Ela teve uma transição, vocês, por causa da pandemia também. Nesses 7 anos de trabalho de vocês, teve um processo de pandemia e o mercado de casamento ficou um pouco morno, assim, digamos assim. Então, aí vocês decidiram também, vamos continuar vivendo música e fazer algo pra gente. Aí a identidade deles ganhou uma forma diferente. Eu queria que vocês falassem um pouco desse processo, que pelo que eu vi, é sempre uma dificuldade e vocês deslancham em alguma coisa. Então... Que interessante, eu não tinha percebido. Então, assim, a dificuldade vocês estão deslanchando. Então, com a pandemia, vocês colocaram um pouco mais gás na música não para casamentos, fora de casamento, com covers originais, né, digamos assim, e com música autoral. Eu queria que vocês falassem um pouco desse processo de como que foi uma consolidada no ramo de casamento, que a vida de vocês é muito lotada, a gente sabe disso, só que durante a pandemia, por conta de tudo, o mercado parou e vocês perderam os contratos. Então, eu quero saber como foi esse processo para vocês, como vocês superam até hoje, né? Porque a pandemia ainda não acabou definitivamente nesse mercado cultural, né? Digamos assim, é verdade. Deixa você falar. Eu sou péssimo em linha do tempo, então. Péssimo em linha do tempo? Eu também não sei, não tenho muito algo. Eu tenho algumas coisas só. A ideia de fazer música autoral vem junto com o dado, vai lá no início mesmo. Mas efetivamente começar a acontecer, ele demora um pouquinho porque movimentar música autoral, fazer música autoral precisa de grana, gravar precisa de grana. E assim, a gente era 3 quebrados, a gente entrou pro mundo do casamento quebrado. Já mudou. E a gente já entrou investindo, né? Detalhe, né? A gente tinha que investir em equipamento, em escritório, nós tínhamos uma série de coisas para poder fazer o casamento rodar. Então, a gente começa a compor, logo no 2º ano a gente tem rotina pronta. Que eu e a Dani, a gente compôs a letra, foi numa tarde no escritório, assim. Muito obrigado. E aí a gente compôs rotina e foi baseado nas nossas vivências, nas vivências dos casais que já tinham passado por nós, assim, e a gente conseguiu ali numa tarde desenhar, a gente já tinha alguns rascunhos, juntou e desenhou, assim, ficou pronta. E aí a gente falou assim, beleza, temos uma música, e agora? E aí ela ficou na gaveta durante um tempo, justamente por essa questão financeira, e a gente pôs gás no dado casamento. Aí a gente, acho que foi no início de 2018, a gente conseguiu contato com o Felipe, que foi o produtor e gravador de Rotim. Foi o Felipe, né? Do Porão. Conseguiu o contato dele lá, e aí a gente resolveu bancar. A gente já tinha alguma graninha no caixa, não era muita, mas a gente tava preferindo investir do que guardar para outras coisas, entendeu? E aí a gente vai, ali em 2018, no início, a gente vai para estúdio e começa esse trabalho de produção extremamente cruz. Inclusive a Dani sempre fala que ela não gosta muito de como a rotina foi gravada. A gente ouve e fica assim, podia ter sido melhor. Mas justamente por conta dessa coisa que eu e Dani, por exemplo, eu nunca tinha estado num estúdio para gravar. Nós dois. Nunca tinha feito esse processo, era extremamente novo, era só... Gente, mas eu acho que é lindo isso, porque a gente vai aprendendo. Sim. Primeira vez é sempre assim. Vocês foram corajosos. Obrigada. É isso mesmo, a gente vestiu a cara, né? O PH que ensinou isso muito pra mim, pessoalmente, assim, que ele fala que é a pessoa que a gente vai se aperfeiçoando na caminhada, que o importante é não deixar de fazer, não precisa ser perfeito, vai. Eu sempre fui muito mais perfeccionista, muito mais ligado com os detalhes, e se não tivesse perfeito, impecável, eu não gostava de fazer. E o PH, eu sempre brinquei que o apelido dele é Passa. Ele dá um ouvido e fala, passa. E a gente foi. Mas hoje eu vejo tanto que isso foi bom pra gente caminhar. Porque senão
pelo menos por mim, a gente teria travado em um monte de processos. Teria travado em não fazer um monte de coisas. Teria olhado, sei lá, pra rotina depois de pronto, falar, não gostei, não vou lançar. Mas aí a gente fez. E aí eu lembro que a gente lançou ela em outubro de 2018, que a gente estava a gente estava em Caldas Novas, a gente foi no meio de um passeio que a gente fez, um passeio, e lançando a música no meio desse passeio. A gente tinha preparado tudo antes, mas aí a gente fez a capa do álbum, do single sozinhos, então a gente tirou as fotos, a gente fez as divulgações, tudo sozinho, já não tinha ninguém pra nada, e nem grana pra divulgar. Nem grana. Toda a grana foi pra gravar a música. E lançamos. E assim, a nossa base de pessoas que acolheram a música em primeiro momento foi a galera que nos acompanhava no casamento. Porque ela é uma música voltada para esse público, né? Uma música extremamente romântica. É uma das músicas que a gente fez mais românticas, assim, com uma pegada, assim, já pensando nesse público. Então eles abraçaram. A gente teve uma surpresa quando, na mesma época, a galera começou que ia casar, começou a colocar ela nas playlists de casamento pra gente tocar. Então não foi nenhuma, nem duas, nem três que a gente executou rotina em casamentos, que as pessoas se identificaram com a letra, se identificaram com aquilo que estava sendo cantado ali, e falaram, essa agora vai ser a minha verdade, né? Deixou de ser a verdade só nossa, interna, e transcendeu aí para muitos amores e muitos lugares que eu não estava esperando, honestamente. Assim. É verdade. Tá vendo, gente? O público gostou, o público de vocês gostaram. Eu vou ter que ir no banheiro. E a música? Fica à vontade, vai lá. Estamos aqui no podcast, tem quase uma hora que estamos gravando, então, quem a gente quiser pegar mais um café, uma água, pão de queijo, que a gente pode, que não é enfeite, vamos comer. Eu já comi, já. Fiquem à vontade. Assim, aproveitando que a gente está nessa veia autoral de vocês, vocês no YouTube lançaram 6 músicas, pelo menos eu acho que foram 6, que eu escolhi as 6. Tá? Ah, que fofo. Mas e eu gosto muito, e a pegada folk, ela é muito presente em quase todas elas, né? Vocês, e meio o Douglas falou, vocês usam poucos instrumentos, assim, para ter o elemento musical, digamos assim, formado na base de vocês. Eu quero entender se é uma coisa bem proposital, digamos assim, bem, assim, esse é o intuito. Porque a gente falou do Leves, o Leves também já gravou com vocês, né? Já. Então, quando que vocês decidem, vão colocar uma bateria, vão colocar uma guitarra mais melhor, ou vão manter esse intimista, né? Uma coisa mais intimista? Igor, eu acho, assim, isso também foi um detalhe que a gente nunca sentou para conversar, assim, né? Pra se responder, né, acerca disso, mas... Então tá bom, tô acertando as perguntas. Estamos sendo convidados a repensar tudo aqui, né? Mas eu vejo como algo que foi muito genuíno, porque foi funcionando muito bem entre nós. Nós começamos a pegar muito gosto pelo que a gente conseguia fazer, só nós 3. Mas eu acredito que também uma coisa que firmou nessa nossa vontade de permanecer dessa forma foi, inclusive, as nossas experiências com banda, com grupos maiores, com projetos um pouco maiores, porque é muito difícil. Quanto mais integrantes a gente tem, né? Quanto mais integrantes, você conseguir extrair no mesmo nível de comprometimento de todos ali é muito difícil. Então, eu acredito, não sei se estou falando, né, só por mim, você também pensa isso, acho que o Douglas de alguma forma vai concordar também, que envolver mais pessoas é sempre muito complicado. E a gente tem eu ouvi muito isso, né, desde que eu iniciei aí na música. Existe um grande problema relacionado a comprometimento quando a gente está falando de músicos, porque exige esse nível de comprometimento que eu tô falando, né, de você encontrar, às vezes, de segunda a sexta, às vezes de segunda a segunda, como se deu no dado, não é todo músico que quer, sabe? Pelo menos eu cresci
cresci na música assistindo e vivendo muito isso. Marcar um ensaio é muito difícil. Tem um músico que quer, sempre tem alguém que quer muito, mas assim, às vezes é um só e os outros integrantes, se for para ensaiar, eu não quero, eu quero é tocar. Ou então eu só quero ensaiar se tiver show marcado. Se não tiver show marcado, também não quero. Então, assim, essa questão do profissionalismo, ela é muito difícil no mundo musical. Não sei se tem mudado, eu gostaria muito que esse cenário mudasse, né? Para que os músicos tivessem mais essa visão profissional, né? De ter a música como um negócio. E que ela exige da gente, assim como qualquer outro negócio. É abrir uma empresa. Te suga, te exige. Então, não é só subir no palco e tocar. Agora, com relação sobre a nossa musicalidade, né? Igual você falou, a gente está também sempre em busca de novas referências, né? Igual você falou que a gente conseguiu colocar o De Leves num projeto lá dos vídeos, né? Foi que a gente busca novas referências, novos sons também, né? Experimentos, e esse, né? Por exemplo, específico que ele participou, foi lá a gente gravou o vídeo pro festival, né? Festival. Isso. E foi bem legal, porque a gente nunca tinha feito isso, né? De trazer uma bateria, né? Trazer um outro instrumento. Inclusive, quero agradecer, né, as meninas, a equipe do Viva Marketing, que foi quem promoveu o festival. E graças a esse festival a gente pôde ter acesso a essa experiência, né? Sim. De ir para um estúdio, gravar com a bateria, né? E convidar o De Leves para participar, que é um músico que a gente admira muito, para além da nossa amizade. Sim. E a partir disso também, acho que a partir desse vídeo a gente fez, depois a gente fez lá quando era o Anderson, no Deodoro, né? Que a gente fez com o De Leves e com baixo. Foi o Torrone. O Torrone no baixo, foi uma experiência muito massa. Foi muito bom. Então a gente teve essa dificuldade inicial. Esse foi o nosso único show para público aberto nosso. A gente participa, né, de outros e tal, mas nosso mesmo, de nós três, assim. Agora é a minha vez, gente. Eu acho que eu apertei um botãozinho sem querer. Calma aí, gente. Vamos deixar para que... Porque assim, ó, a gente tá falando aqui muito dessa questão da musicalidade e desse convívio. Vou mandar um beijo aqui para a Antônia, da Marketing também, né? Que é companheira de grandes músicos, parceiro da cultura aqui de Uberlândia. Sim. E eu quero saber, assim, porque você falou do De Leves, a gente tá falando do Teodoro também, que era do Anderson, que tem Matusa, tem o Projeto X, que vocês participaram. Como é que é esse convívio de vocês com a cena de Uberlândia? Porque a cena de Uberlândia é muito, muito vasta e vocês não têm um estilo definido. Então, assim, vocês não têm vamos ser sertanejo. Como é que você que já tocou em bandas e tudo mais, como que é o convívio de vocês e como vocês veem essa aceitação do som de vocês no meio da cena, né? Vou deixar o PH responder, que eu sou mais outside, assim, né? Sou mais da minha. Não, o nosso convívio é muito bom. Eu pelo menos tenho a maioria do meu ciclo de amigos são músicos, né? Então, tô sempre em contato, sempre tô, às vezes, envolvido em algum projeto ou outro, não às vezes tocando efetivamente, mas dando pitacos e ajudando amigos, enfim. Agora, assim, o que eu escuto bastante, sim, sei lá, 90% dos amigos, artistas e músicos é que a gente deveria estar mais presente, estar mais presente na cena, né? Não, eu sou parte desses amigos. Assim, como o Douglas falou, foi o único show que vocês fizeram de vocês. Eu acho que vocês podem e devem fazer mais show de vocês em todos os lugares. Você começa na cidade, vai pra região. Porque, como assim, a gente fala do De Leves, que é amigo nosso, tem o Anderson também, tem o Murilo Cortes, e vocês, como é que surgiu o convite para vocês participarem do projeto Eles, por exemplo, que
sempre tá tendo edições mensais em algum lugar. Então, sim, é um projeto muito bacana, muito bonito, que junta parte da banda Matusa com o Murilo Cortes, e vocês foram convidados. Como surgiu esse convite? Cara, foi muito engraçado, porque surgiu de um grupo de vôlei. Eu fiquei sabendo que a Dani mandou. Eu fiquei sabendo que a Dani... Ela não tá aqui pra defender. Eu vou esperar ela chegar pra gente. Mas surgiu de um grupo de vôlei que a gente participa, né? Todo domingo, né? Todo domingo. E aí teve uma resenha lá na casa do Anderson, ele convidou a gente. Até então, a gente tinha tocado lá no Deodoro, a gente não conhecia o Anderson mesmo, assim. Conhecemos lá no dia. E aí surgiu esse grupo de vôlei muito bom, assim, que vai além do esporte, né? Ele virou um ciclo de amizade. E aí a gente tava lá na casa do Anderson um dia e ligou o instrumento lá, ligou o microfone, a Dani começou a cantar, o Anderson, você vai estar com a gente, ele pensante daquele jeito, aquela cabeça dele que não para, não para de jeito nenhum. E aí ele só foi incluindo a gente, não incluir e depois só avisava, ó, data tal, vocês estão lá. Só avisava mesmo. Só avisava. Eu ainda não conhecia, era amigo dos meninos, né? Eu não participo do vôlei, mas aí de repente só tava eu lá no meio, assim, caindo de paraquedas, assim, aleatório, real, assim. O primeiro ensaio que eu fui lá na casa do Anderson, que a gente foi junto, eu não conheci ninguém, e foi isso. Mas eles são muito receptivos, uma galera, assim, extremamente simpática e carinhosa, assim. Eu me senti em casa. Logo na primeira vez, assim, super à vontade. Somos muito acolhidos. Sim. O Douglas, inclusive, virou fã do Murilo Cortes. Nossa, eu gosto demais dele. Ele é uma gracinha. Ele é muito... E a voz dele é diferente. Diferente. Ele é diferente. E ele tem... ele no palco, ele é muito foda, né? Nossa, ele tem uma energia muito diferente. Nossa, sou fã do Murilo. Somos fã do Murilo aí, ó. Então, se tá na cena de Bernardo aqui, você sabe que o Anderson, eu vou fazer aqui vou confessar. Ele foge de uma entrevista com a gente. Sério? Ele foge de uma entrevista. A Dani voltou, gente. Vou falar aqui. Dani, o tema mais importante da tarde foi citado aqui. Uau, eu perdi. Não, a gente vai voltar, que é como você é ruim no vôlei. Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que você é ruim. Eu falei, fiquei sabendo que a Dani aqui não é muito boa no vôlei. Sua fama tá te precedendo, cara. Me dê nome, quero nome. Se defenda. Agora que você voltou, você pode se defender desse minha fala. Eu me defendo dizendo que hoje eu aprendi a sacar. Aprendeu mesmo. Ainda erro, mas no geral eu aprendi a sacar. Pronto. É uma evolução. Acredite na minha evolução. Eu preciso acreditar. E eu também acabei de falar aqui que o Anderson foge numa entrevista com a gente, sabe? Ele foge. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual ele fez com a gente, ó. É data tal. Dia, vamos marcar um dia, só avisar ele, ó. É verdade. Que a gente tá falando aqui que... Vou descer estrela. Anderson, você está convidado. Você, Matusa, o Murilo, o Udi, o Eles... Todo mundo convidado a participar aqui do Simanca, desse podcast aqui, ó. Tem até pão de queijo, tá acabando, gente. Tá acabando por demais. Alguém vai comer o... Mas tem bolo de chocolate. Ó, tem muita coisa aqui. E assim, eu acho muito legal quando a gente tem essa interação com a cena como um todo, porque eu tenho uma impressão, uma pergunta pra vocês. Quem trabalha com música, ainda mais no cenário independente, o cenário, ele tem que ser mais amplo. Então, quanto mais a gente conhece, quem trabalha na noite sabe, quanto mais a gente conhece, mais contatos a gente tem para conseguir fomentar os nossos sonhos. Sim. Que é um querendo ajudar o outro. Na teoria, a maioria tem que pensar assim, um ajudando o outro, um colaborando com o outro, e vocês já têm, assim, quem conhece, vocês sabem do potencial que vocês têm, né? E tentam, assim,
sai da toca, vamos partir pra noite mesmo, tocar nos barzinhos, que é o começo, todo mundo. Porque vocês são muito bons no que vocês fazem. E são muito diferentes no som autoral de vocês. E eu acho que o Anderson, que escutou a voz de vocês, opa, já vou chamar. Então, as pessoas têm que começar a ouvir vocês para chamar mais vocês para fazer as coisas. Eu falo assim, ó, vou falar aqui, ó, Barata, chama eles para tocar o dado música. Faz um corte, manda pra eles. Vou fazer um corte aqui, vou fazer um corte aqui. Tem o pessoal do Gato Preto para chamar eles para tocar. Gente, eles são muito bons e eles vão levar público. Eu vou estar lá. Eu vou levar público, eu vou estar lá. Muito bom, adorei. Eu vou estar lá para escutar. E eu quero música autoral. Eles podem tocar cover do jeito deles, tudo bem, mas eu quero música autoral. Eles vão tocar agora pra gente aqui. Mas agora que a gente falou dessa cena independente, eu vou pegar cada um de vocês de uma maneira diferente. Ai. Eu vou confessar uma coisa que eu não confessei num podcast. Ai. Você sabe que eu e o Douglas têm um apelido muito parecido, né? Eu vou deixar ele falar o apelido dele. Não é parecido, é igual. É igual, né? é o igual. mesmo apelido. Não, Como assim? A gente né? tem o mesmo apelido. Conte o apelido que você tem. Pintinho. Olha, eu tenho esse apelido desde a sexta série, gente. E eu nunca confessei isso no podcast. Agora você se sentiu confortável e representado. Sentiu que não é o único no mundo. Você tem uma tribo agora. Agora eu sou o outro. Tem outra pessoa com pintinho. Só que são razões diferentes. Eu quero que ele conte a razão dele, depois eu conto a minha. Por que o apelido dele foi Pintinho um dia? Gente, é o seguinte. Eu estava lá com um colega da igreja, de boa, e estava deixando meu cabelo crescer. Tinha ele raspado e tal, estava deixando crescer. Ele não dava pra fazer nada com esse cabelo curtinho. E aí eu inventei de pegar um gelzinho assim, passar e fazer bem assim, ó. E aí, ficou bonitinho. Não dava, tipo um moicano, mas não tinha cabelo, então ficou só um trenzinho aqui. Nossa. Aí, o Alisson, né, que é esse colega meu, ele olhou assim pra mim, falou assim, olha só esse cara querendo pagar de galo, mas tá parecendo mais um pintinho. E aí ficou, e aí ele passou a me chamar de pintinho. Carinhosamente. Só de pintinho. E aí ele passou a me apresentar para as outras pessoas como pintinho. Oi, tudo bem? Esse aqui é o Pintinho. Ele gostava muito de mim, de me ouvir cantar, das músicas autorais. Aí ele me apresentava, esse aqui é o Pintinho, não sei o quê. E aí... Já passei por isso, gente, também. E aí é isso. Meu apelido para algumas pessoas é Pintinho, assim, para um ramo da minha rede social. Que emocionante. Agora sim, eu vou falar. Agora você. Você. Agora só Eu fazia sexta série, lá em Tumbiara, sabe? Aquela cidade bem lá no interior de Goiás. E eu tava com um agasalho fluorescente, amarelo, ovo. E fui pra escola. Só que teve educação física. Eu fui pra educação física, bateu aquele sol. E ficou mais ovo, ficou aquele ovo dourado. Aí um amigo meu que era muito cocotinho, o Leonardo, o Fabiano, aqueles caras que todo mundo quer ficar com. Os caras que mandavam no colégio, sabe? Aqueles macho alfa. Os machos gritou lá, pintinho amarelinho, velho. Eu fiquei muito amarelinho. Eu fiquei muito legal, eu já sou torto, gordinho, manco, velho, fudeu. Eu tinha 12 anos. Eu falei, cara, não dá pra mim. Acabou, é isso. Sabe? Eu fiquei 3 semanas sem conversar com ele. E todo mundo passava na porta da minha sala e gritava, Pintinho, todo mundo, velho. Não tinha um que não passava. Ele pegou, todo mundo me chama de Pintinho. Na época da escola Pois é, gente, não adianta. Apelou, pegou. É assim que funciona. Hugo, Fabiano, um beijo pra vocês. Eu sou Pintinho pra vocês fazer o quê, né? Então, é isso. Eu já peguei uma história do Douglas. E agora eu quero pegar uma história da Dani. Algo que você não contou, que a gente não encontra nas redes sociais. A gente tem que saber. Pegou mesmo. Pegou. A hora. Peguei alguém, gente. Peguei alguém de surpresa. Vamos lá. É estranho falar da gente mesmo, porque eu sei, eu demorei tentando falar do meu apelido. Então. Você teve um apelido? Um apelido assim, igual? Não, Dani não vale, tá? Dani não vale. Eu acho que apelido não. Minha memória não é muito boa, né, gente? Se eu tive, eu já esqueci, então tá tudo bem.
Não pegou tanto. Não, mas não, apelido não. Tem que ser de infância? Não. Você tem que contar alguma história inusitada, alguma coisa diferente. Pode ser até no meio musical, tipo, alguma situação no casamento, alguma coisa tipo, que você passou, por exemplo, alguma coisa assim, nesse sentido. Gente, não sei, não tô sabendo. Tem que ser engraçado também? Não, porque eu tenho assim, muitas histórias engraçadas. Assim, a gente leva tudo pro lado engraçado, né? Mas se você quiser contar de outro jeito, pode contar. Se abrir o coração, pode abrir também. O PH te ajuda depois, a gente dá um abraço. Não tem problema, a gente tá aqui pra contar histórias. Nossa, me ajuda, meu bem. Nossa. Agora eu tô sendo pressionada. Tá pensando pra ele Aí agora. eu não consigo pensar. Quer me ajudar? Quer me ajudar, Doug? Olha, gente, olha que lindo, que maravilhoso, gente. Nossa, eu acho que eu também vou nesse bolo, hein, Gil? Eu quero. E café sem açúcar. Olha, gente. Nossa. Maravilha. Não, não é meu, não. Não é meu? É pra nosso? nós. Igualzinho, Dani, eu sou de chocolate. Só de chocolate, amor. Ah, ontem, gente. Gente, é tudo feito aqui, né? Tudo preparado Maravilhoso. aqui. Não sei de quem é, não. É seu, é lá. Como a gente Mas eu não tinha pedido. é bem Agora vai simples. agora Ah, então Agora agora é vamos meu. comer, gente. Mas ela tá ela trazendo pediu outro Olha, pra mim. pão também. Olha que recepção, gente. Olha que coisa maravilhosa. Estamos aqui no meio do podcast recebendo um bolo Ai, que maravilha. aqui da Casa 3. Ó, qual que é o endereço aqui? É Rua Barão de Camargo 297. 297, gente. Venha e, cara, você é Encante, muito né? bem tratado. E aqui é lindo, gente. Você que gosta de uma boa decoração, pode vir que você vai ficar encantado com o lugar. Ai, é uma delícia, né? Eu sou suspeita. Ai, E a gente, Dani não vai Deu tempo lembrar. pra eu não você vou pensar. lembrar. Deu tempo Eu pra não você pensar. vou, Não. eu não vou Então dá. lembrar. Eu só vou lembrar de coisa trágica. Eu não vou lembrar de nada engraçado. Não, calma aí, você pode comer. Mas Então fala que seu pai atropelou um cavalo, uma vaca, e vocês... Conta essa história, não é trágica. Dá pra esclarecer? Não foi tão engraçado. Não foi engraçado como ficou. Mas ninguém morreu, né? Só a vaca ou o cavalo. Só tá com o cavalo. É, assim, é trágico pra uma criança, porque assim, eu não entendi, né? Eu tava meio que quase dormindo, a gente tava voltando da casa da minha avó, assim. Então eu nem entendi. Lerda como sou? Ah, eu tenho fama de ser lerda, assim, na minha família, sabe? Lenta. Eu não tenho um apelido, não, mas eu já fui muito bem falada, muito bem chamada de lerda, de lenta, sabe? De passa quatro. Maravilhoso. Então, como lerda que sou, eu não percebi que eu tinha acabado de sofrer um acidente com a minha família inteira. Gente, não Então, conseguiu Gente, conseguir. protetores Não, dos não animais não nos cancelem, por favor. eu só sei que o carro parou e eu olhei pra trás, assim, e vi que tinha um cavalo, então partido ao meio. Partida? Como assim partida ao meio? Partido ao meio, gente. Ele se partiu. E eu tava cheia de cocô. Como que isso não é Quando eu olhei. Eu tava cheio de cocô. Aí, tá vendo a história boa de contar? Essa pessoa com a visão muito cômica da vida, eu gostaria de ser, então você tá achando engraçado, né? Cocô. Cheio de cocô mesmo, Meu assim, Deus. até que eu percebi que era mesmo cocô e tava tudo muito cheio de cocô. Nossa. Qual que foi sua reação? Depois você falou que é lerda. Ué, eu acho que eu continuei sem reação, assim, eu continuei sem entender o que estava acontecendo. Como que meu pai conseguiu atropelar aquela égua, depois descobri que era égua, não era o cavalo, e como que eu fui ficar encharcada de cocô, todo o banco de trás, só tinha cocô no carro. Então foi péssimo, gente. Tudo bem. Eu adorei a introdução do PH e adorei esse plot twist do cocô. Foi muito legal. Adorei. É, porque eu realmente não entendi que a gente tinha sofrido um acidente. Demorou, assim, eu demorei a processar, só depois do cocô.
Só pra falar, assim, a família passa bem. Todo mundo passa bem. Entraram alguns cacos de vidro na cabeça da minha mãe, da minha irmã. Mas, Meu Deus do céu. mas ficou por aí. Ficou por aí. Ficamos sem carro. Normal. Vamos. O meu cinegrafista não se põe todo. Ele não se põe todo. Ele até saiu. Pronto, Gente, aqui, se eu souber, obrigada, meu bem, obrigada. Ele sempre te incentivou, né? Sempre. Agora eu quero saber uma história sua, PH. Pronto. Esse aqui tem, viu? Tem muita. Conta as histórias do pagode. Não, porque o que tem? Agora eu quero saber do pagode. Não, então vou manter o apelido também. Eu dou um apelido também que é por aí, do Pintinho. O meu apelido de infância é Cuequinha. Pô, a mesa tá boa aqui. Tem 2 pintinhos, cuequinha. A mesa tá boa aqui. 2 pintinhos. Cadê o Samuel? Se não estivesse aqui. Samuel? Esse aqui é em homenagem a você, Samuel. É da época, inclusive, do Samuel. 2 pintinhos, uma cuequinha. 2 pintinhos, cuequinha. Nossa, como assim, mano? Cara, escola e igreja, né? Que eu também vim de igreja, então era isso. E o apelido foi porque nós viajamos para um evento de igreja, né? E aí a gente passou um final de semana lá no evento e voltamos. Aí uma irmã ligou pro pessoal lá e falou que esqueceram uma cuequinha no banheiro. E a cuequinha era minha, né? Eu sabia. Ficou cuequinha muitos Nossa. anos. É uma cuequinha aqui, mano. Inclusive o netinho do trompete até hoje. Aí o apelido foi atualizando, né? Foi cuequinha, depois foi cueca, depois zorba. Aí foi melhorando o apelido. Foi bom, Gente, eu definitivamente não funciono sob pressão mesmo. Gente, é a revelação da música. Tem 2 pintinhos, uma cueca. Eu não consegui me lembrar de um dos fatos mais engraçados da minha vida, que foi quando eu e minha sogra quase morremos, quase fomos levadas pelo mar. Aí, ó. Em uma... Já lembrou outra. Então pode contar aí. Vocês foram levados como pelo assim? mar. Como assim? Como? A gente resolveu que ia... Ixi, agora os pés. Na beira do mar. Porque um pouquinho mais à frente estava rolando um show maravilhoso ao vivo. Na beira da praia, e o PH tava lá. E aí nós fomos lá, eu e minha sogra, só que o mar tava bem agitado. E eu sou conhecida. O mar das 6 horas da tarde. Não, eu sei. Assim, pensa. Bom horário, pessoal. Maravilhoso. E até hoje não entendo como que eu consegui andar de moto por tanto tempo, porque eu sou péssima. Meu equilíbrio, assim. Tamo junto. Tamo junto. Equilíbrio não é o meu forte. Eu sou uma pessoa que cai muito fácil. Nossa, você me vê caindo assim, tranquilamente. Eu tô me identificando com essa turma. E aí, o que aconteceu? Eu caí e a onda me levou. E a minha sogra fez tentar me ajudar e foi levar. E como é que vocês saíram dessa, pelo amor de Deus? 2 mulheres estavam... Gente, não tinha mais ninguém perto. Até porque não era realmente o dia da gente morrer. Porque estava deserto, assim, em volta. Mas aí 2 mulheres... 6 horas da tarde, maré alta. Mas detalhe, eu estava afogando no raso. No raso. Eu tava comendo areia. Eu tava levando. Eu fiquei levando caldos. Daquela onda pequenininha? Daquela onda. Só que era uma onda forte, apesar de raso, né? Mais forte. Era muito forte. Eu não consegui me levantar. Em um dos momentos, dos poucos que eu consegui pôr a minha cabeça pra fora, eu vi a minha sogra sendo levada. E quando eu saí, não tinha assim espelho ali perto, nem nada próximo, né? Então eu só, quando finalmente a gente foi resgatada, me limpei um pouco, achei que tinha me limpado, e quando eu cheguei perto dos meninos, os dois não sabiam, né, que a gente tinha praticamente
Gente, era pra ter ido embora, né? Morrido, assim. E eles começaram a rir, assim. O meu cabelo, eu acho que eu tinha areia até na sobrancelha, assim. Tinha areia em tudo. Eu não tava nem... Eu lá com meu irmão curtindo o som máximo instrumental. Curtindo, tomando a coroninha ali, né? Pá. Aí todo mundo bem arrumadinho. Aí a hora que eu vi, assim, eu olhei. Aí eu olhei pra Dani e pra minha mãe. Falei, o que aconteceu? Cabelo. 2 monstros de areia parecendo zumbizinho saindo assim, né? Eu até consigo imaginar a cena assim, até meio escalpelada assim. A gente tava brincando com o Noah, Aí eu falava pro o Noah não tava com a gente, né? eu falava pro meu irmão, mas eles estão demorando, cara. Aí eu falava, eles devem estar andando por aí, né? Aí, mas estão demorando. A hora que a gente olhou as duas, a situação, rapaz, o que era aquilo? Não, gente, essas histórias são as melhores, a gente tem que ouvir no podcast. Ó, tá todo mundo aqui tá comendo, menos o Douglas tá dizendo. Tô fitness. Ai, que inveja. Que inveja. E eu quero, assim, que vocês cantem pra gente. Chegou a hora. Agora, né? Vocês podem comer primeiro, que a gente vai querer saber agora, a gente vai fazer propaganda, porque como a gente mesmo sabe, a gente precisa de patrocínio, né, pra continuar nessa luta de viver de... Eu já tô até chorando. Pode falar nisso. Lágrimas. Tá? E a gente conhece o trabalho dos artistas e ainda mais que querem apresentar a sua música para o mundo, né? Então, quero que você, Dani, faça a sua merchan, porque vale a pena investir, vale a pena, é de qualidade e qualquer empresa também pode entrar em contato com vocês, né? Então, certeza. Com certeza. É isso, gente. Estamos aí com novas músicas para serem gravadas, né? Sei lá, 2 anos já engavetadas, né? Então, pós-pandemia, principalmente, recursos zero. Então, quem quiser se sentir no coração e quiser nos ajudar nessa, né? Temos aí muitas músicas para serem gravadas. E seria ótimo, com certeza, conseguir produzir. E como faz para entrar em contato? Pode ser através do nosso telefone ou das redes sociais, os 2 Instagrams, né? O @dadocasamentos ou @dadomúsica e pelo celular mesmo. Sabe o da Nina de Có? Não. Nina é a nossa assessora, tá, gente? Hoje. A Nina, que é se eu não me engano, da nossa agenda. É sua esposa. E você não tem o telefone dela. Que beleza. Não, é porque é exclusivo. É o número do dado. comercial do dado. Mesmo. Não é o dela, não. É o dado. Acho que eu vou ficar passando o número da minha mulher assim. Mas é assim. Geralmente, artista autoral é assim, é o mesmo telefone pra tudo. Então, vocês já estão evoluídos, gente. Já tem um telefone próprio. Organizado, já tá bem organizado aqui, ó. Vamos lá. Somos bem comprometidos com o que fazemos, então, né? Com certeza, esse pessoal aqui ensaia, mostrou como é que foi todo esse processo. E agora eles vão continuar no que eles já são muito conhecidos no casamento, mas eles também vão expandir o talento deles para outras áreas, para musical, música autoral. Sim, se vocês quiserem. O número, então, se vocês quiserem entrar em contato, é 34 DDD 996460414. E é isso. Falar com quem? Com a Nina, ela é a nossa assessora, então Nina. Você pode entrar em contato com ela por esse número. A gente pode ligar para esse número, fiquem à vontade. Eles tocam na noite, eles tocam em casamento, eles tocam em barzinho, eles fazem viagem. Eventos particulares, corporativos. E assim, é muito bom. Eu garanto para vocês que é bom. Então, compensa. Eu vou encerrar esse podcast de hoje fazendo 3 perguntas. Primeiro, vocês já foram entrevistados por uma pessoa manca? Não. Nem por um pintinho, né? Nem por um pintinho. E se vocês têm alguma convivência, alguma experiência com uma pessoa com uma deficiência, se vocês tiverem,
poder compartilhar com a gente o que elas te ensinaram e o que vocês ensinaram para ela. Porque sempre há uma troca de mão dupla. E como eu não gosto dessa palavra deficiência, que eu odeio essa palavra, gente, é uma palavra que significa falta de alguma coisa. Eu troco essa palavra por singularidade. Singularidade, que significa que todo mundo é único, todo mundo tem várias particularidades, todo mundo, ela pode ser de comportamento, emocional e física. No meu caso tem os três, mas tá tudo certo. Tem várias singularidades. E eu queria que vocês compartilhassem uma singularidade de vocês, cada um de vocês. Eu não tenho um contato, um convívio, né, hoje próximo com alguém, mas eu tive um contato, né, uma experiência que eu adorei, inclusive, foi uma das minhas melhores experiências no meu curso de psicologia, onde eu estagiei por um período na DeViewed, a associação fica no Santa Mônica. Conhece? Sim. E, inclusive, nesse estágio, eu sempre promovia com eles um momento final para que eles pudessem ter um espaço de trazer as suas dores mesmo. Dores cotidianas, alguns traziam... suas experiências, assim. E de uma coisa que eu lembro que era muito fantástico, assim. Eu sempre saía muito energizada de lá, porque mesmo depois desse momento onde eles partilhavam as dores deles, eu percebia algo em comum em todos eles. Que todos levavam a vida com um olhar muito mais leve. Era sempre de muito aprendizado, assim, acontecendo tudo isso na minha vida, é tudo muito difícil. Alguns traziam principalmente questões em relação à vida amorosa, né? E mesmo com todas essas questões, todas essas dores que eles traziam, a gente sempre fazia algumas piadas no final, uns zoavam o problema alheio, ou as dores alheias. E eu nunca sentia, não era um lamento, sabe? Era sempre de muita motivação, assim, tô passando por isso mesmo, mas vai dar certo, eu amo estar aqui com vocês, que bom que a gente se encontrou hoje. Eram sempre muito gratos por tudo, sabe? Por todas as experiências. E isso, com certeza, me marcou muito. É por isso que eu digo que foi uma das melhores experiências que eu tive no meu curso. Foi ter tido esse contato com eles. De ter vindo a força, porque eles venciam, eles tinham vitórias diárias, né? Eram sempre dias de muita luta. Era a questão da dependência, de às vezes sempre estar dependendo de alguém tinha que levar, alguém tinha que buscar, dependendo do grau, né, do grau onde a visão era afetada, né, alguns dependiam muito, outros nem tanto, então, mas eu sempre via que tinha muita luta diária, e que às vezes eu me sentia até assim, nossa, poxa, eu cheguei aqui hoje chateada com uma coisa tão fútil, tão boba, perto de todas essas lições que eles estão me trazendo, sabe? Então, foi muito rico para mim, esse momento. Muito lindo. Bom, eu tive. Calma. Tive a experiência, inclusive, com o meu pai, né? Meu pai, ele teve paralisia na infância, né? E eu conheci ele tarde, tinha uns 25 anos, mais ou menos, tem pouco tempo que eu conheço ele. Mas a experiência que eu tive com ele foi que ele leva uma vida totalmente normal, assim. Normal, ele tem a chacrinha dele lá, que ele mesmo produz as cadeiras, as mesas, então, assim, a força de vontade dele leva uma vida totalmente normal e eu admiro muito isso. Bacana. Você conhecia seu pai tem pouco tempo? Tem pouco tempo. Lá de Tumbiara, da sua terrinha. Rapaz, tá tendo muita conexão aqui. Tá tendo muita conexão. Qual é o nome do seu pai? Francisco Andrade. Não conheço. Não é no meu ponto. A família não conhece a família, gente. A família Andrade lá. Opa. Você? Bom, eu tenho convivência com uma pessoa com deficiência,
o Almir Júnior, ele é da minha igreja lá, e ele sofreu um acidente quando ele era jovem, e eu acho que ele é paralisado assim, daqui para baixo, então, na cadeira de rodas e tal. E o que eu aprendi com ele é muito sobre leveza mesmo. Eu acho ele um cara muito leve, assim. Eu aprendi sobre humildade e sobre transformação, porque ele me contando uma vez que ele era um cara muito orgulhoso e que essa situação que ele vive fez com que ele precisasse de outras pessoas e com que ele tivesse que trabalhar esse coração. Porque ele não consegue mais se levantar sozinho, tomar banho sozinho, comer sozinho, não faz absolutamente nada sem outra pessoa. E ele aprendeu a precisar e a depender de outra pessoa, assim. E ele fala, assim, que para ele foi um aprendizado e que eu levo, assim, pra vida, assim, comigo. É muito, muito legal. Mas eu vejo ele sempre, ele é um piadista também. É um piadista. A gente conhece essas pessoas. Gente, são histórias tão bonitas que a gente escutou aqui, as 3. E quais são as singularidades de vocês? Conta uma singularidade sua, uma singularidade sua e uma sua. Quem começa? Pensar. Quem já deu que quer ser o último lá. Eu, inclusive, é uma singularidade que eu tive um contato maior com ela depois da chegada do meu filho, né? Do Noah, do nosso filho. Meu. Lindo, ele é lindo. Que eu só é engraçado, né? Como a gente passa por transformações e é muito mágico, às vezes doloroso isso, né? Então ele é uma pessoa que a criança, né? Ela faz a gente olhar para dentro, ela faz você olhar para você. Então o Noah, eu percebi a minha singularidade quando eu precisei olhar de verdade para alguém, sabe? Olhar para além do que ele é. Então, mesmo no meu momento de ira, no meu momento de estresse, de extremo estresse, aquela pessoa ia estar ali, precisando do meu olhar, precisando ser cuidada. E eu percebo que todo mundo é assim. Todo mundo está sempre precisando de ser olhado, de ser cuidado, de ser ouvido. E eu percebi como eu tenho dificuldade, sabe? De olhar, não tô falando de falta de empatia, porque eu acho que hoje essa palavra, ela ficou até... Banalizada. Não tô falando de empatia. Eu acho que ter a empatia é até razoável, você consegue. Mas eu falo para além, sabe? Empatia quando você tá no dia mal. Você também não tá bem, mas você escolhe ainda assim olhar mesmo pro outro, sabe? Olhar para a dor do outro, acolher essa dor, isso é muito difícil. E eu tenho aprendido muito isso com o Noah. Muito e a passos lentos, né? Porque é um aprendizado, é uma transformação. E é diário? É diário. É diário. Bonito, gente. Ai, tô emocionado aqui no final do dia. Tô emocionado. Douglas, porque eu ainda não consegui. Eu também não pensei em nada, não. Não sei das minhas singularidades, não. Tem que chamar a Nina pra falar das minhas. Tem gente que nem esconder aqui, ó. Não, é só... Mas eu entendo eles porque eu acho que é difícil mesmo, né? Igual, eu não sei se não fosse o Noah, se eu teria conseguido enxergar isso em mim. Como eu tenho dificuldade. Eu acho que ter clareza de si é uma coisa muito difícil, né? Às vezes a gente olha muito mais os outros porque se olhar, precisa de um espelho. A gente não tá se vendo, não tá com a nossa cara o tempo todo na nossa frente, não sei. Talvez, não sei. Tô aqui pensando. Difícil, pergunta difícil. Pergunta difícil. Vocês estão pensando ainda, não desisti. Eu não desisti. Vamos marcar um próximo? Vamos marcar. No próximo podcast, vamos marcar com eles, vamos falar sobre a singularidade deles. E eu quero trazer aqui no próximo podcast uma agenda de shows do Dado Música. Uau! Uma agenda de shows do Dado Música. E
Eles vão tocar 2 músicas aqui, a gente vai comer aqui primeiro. O cinegrafista também, tadinho, que tá quase morrendo ali, ó. É verdade. É branco ali já. Então, assim, eu agradeço muito a Casa 3, que abriu esse espaço aqui pra gente, pra fazer um podcast diferente. Agradeço muito o carinho, o cuidado com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se teve alguma coisa que eu não perguntei, se vocês querem levantar a bola e falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Você me fez resgatar coisa que nem eu lembrava mais. Então tá bom, consegui meu objetivo. E agradeço muito o carinho e de coração, sucesso para vocês e estamos juntos nessa estrada. Obrigado. Foi um prazer o convite. Ficamos muito felizes de estar aqui com você e desejo muito sucesso, hein? Que o seu canal possa crescer mais e mais e fica na cola da galera quando vem aqui essa galera grande assim que vai rolar. Toda a galera grande um dia também buscou espaço. Sim. Todo mundo vai ser grande e perseverar que o sonho acontece. Inclusive, quero te agradecer não só pelo convite de a gente participar do Simanca, que esse canal vai ser gigante ainda, mas pela sua coragem, disposição, pelo amor que você tem à música e que você transborda isso, dando muito apoio para os artistas que você encontra. Então, naquele primeiro show que você assistiu nosso, né, que foi lá no Harlem, quando ouvindo as suas palavras, eu fiquei emocionada até de ver alguém que luta pela arte como você luta. E eu acho isso muito lindo, eu acho isso muito raro e valioso, pode ter certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço de verdade. Eu fico muito lisonjeado, muito feliz com esse carinho que é mútuo. E a gente está aqui para divulgar vocês e para quem trabalha com arte sabe que o artista é nosso grande amigo, acaba sendo, porque a nossa vida é sempre corrida. Então, a gente faz laços de amizade, de poder seguir contando histórias. A gente está aqui para contar histórias e eu já contei um pouco de histórias de vocês e quero contar outras futuramente. E eu ainda vou em muito show de vocês ainda. E eu quero agradecer ao Matheus, que também está aqui. Obrigada, Matheus, pela essa força. Que eu vou aqui, ó. Eu já conhece eles de casamento, porque ele é DJ. Então ele também falou, nossa, vou gravar com eles, que legal. Conheci eles de casamento. Bom. Então, assim, vejam vocês no Simanca. A gente vai fazer muita coisa com eles aqui ainda. Mas sigam a gente e curtam o Simanca, porque tem muita coisa legal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Inédita. Totalmente inédita. Fizemos em shows, não gravamos, né, ainda. Então não temos streams, é só aqui no Simanca. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Aqui, né? Nesse tempo aqui contigo, dividimos tantas coisas, nos fizemos um pro outro e tentamos aprender um pouco. Parece louco, né? O amor só vai crescendo, rega as nossas esperanças. Você é a minha aliança. Tudo é tão diferente, é muito melhor do que eu imaginei. A nossa vida é nosso melhor.
De mim pra você, de você pra mim. Tudo é tão diferente, é muito melhor do que eu imaginei. A nossa vida é nosso melhor. De mim pra você, de você pra mim. De mim pra você, de você pra mim. Vamos bater palma depois.